O programa de hoje foi cozinhado no forno, com ingredientes literários cuidadosamente escolhidos. Adicionamos temperos marcantes para realçar nossas memórias afetivas que ficam registradas nas páginas dos livros. E acrescentamos também generosas colheradas de humor. Por fim, marinamos essa mistura com uma pitada de cinema. Voilá! Obrigada. O prato já está pronto. Sirva-se e bom apetite. Inspirado no poema de Gonçalves Dias e Uca Pirama, o chefe Paulo Coimbra, do restaurante Cozinha Coimbra, elaborou pra gente um prato à base de peixe e com ingredientes típicos da cultura maranhense. Chefe, muito obrigada por sua participação hoje aqui no Entre Letras. Obrigado, eu que agradeço. Conta pra gente de onde veio especificamente a inspiração para esse prato dentro do poema do Gonçalves Dias. Bem, esse prato ele chama atenção por causa do poema que trata do Uca Pirama, um tupi que é apanhado pelos seus inimigos timbiras. E nessa captura, ele acaba sendo sentenciado à morte, mas uma morte de antropofagia, que é uma coisa muito mais significativa, tem outros elementos. E aí, o prato vem realmente mostrar esse ponto, né, que é no canto 9, né, do poema, que é muito interessante, onde vai haver todo o discurso do flagelado. Então a gente vai aqui meio que replicar o ritual, né, de Exatamente. elaboração do corpo para alimentação, e no caso o peixe está representando o yuca. Isso, exatamente. Tá, vamos começar então. Qual é o primeiro passo? Vamos falar dos ingredientes, né? O que a gente tem hoje aqui? Temos o cheiro verde, temos alho, cebola roxa, tomate cajá, limão, pimenta de cheiro e abóbora, que vai ser o nosso caldeirão. Eu vou começar em 2 passos. O primeiro, temperar o peixe, que é para ele começar a marinar. Isso, muito obrigado. Peixe muito simples, tilápia. Vamos fazer pequenos cortes, incisões nela, de maneira que o tempero entre em todo o peixe, certo? É importante também descamar o peixe antes. Logo em seguida, a gente usa um limão, tá? Muita gente usa o limão para colocar no peixe depois que ele está cozido. Tá? Eu coloco antes apenas um lado do limão, para que a carne absorva o sabor do limão. Logo em seguida, eu vou cortar um pedaço de alho. Chefe, esse prato ele não é citado especificamente no poema, foi toda uma inspiração que surgiu a partir da leitura, certo? Exatamente. Esse prato ele me inspirou porque eu gosto muito do Gonçalves Dias, da literatura dele. Ele me inspirou justamente por isso, por trazer um peixe de água doce, de onde a cultura dos índios, sobretudo os timbiras, era muito fluido, né? E pegou um sujeito que vinha do litoral. Os tupis, eles habitavam, né, o litoral brasileiro todo, né? Bom, aí aqui eu coloquei já o alho por cima, tá? Salzinho. Eu coloco o sal logo agora, mas depois a gente dá uma acertada nele também. Tá? Pimenta do reino. Todos os ingredientes bem fáceis de encontrar. Eu gosto de fazer outra coisa. Eu pego um limão, que não é exatamente da nossa cultura, tanto o limão siciliano. Esse limão, você sabe, ele tem um perfume muito interessante. Marcante, muito né? Gostoso, muito. Eu não ralo ele, que a maioria das pessoas fazem. Eu faço em pequenas tiras aqui também. Coloco aqui dentro, tá? E aqui, pronto. Tempero bem básico, simples. Tá ok. Só isso. O ponto maranhense do prato. Azeite de dendê. Ah, bem maranhense mesmo. Isso. Eu vou colocar aqui um pouco dele do lado. Para finalizar. Exatamente. Prontinho. Pronto. Nesse ponto agora, o que eu faço? Pegar o papel alumínio. Vou enrolar o nosso personagem principal.
5 minutos, 10 minutos, tá bom. Tá suficiente. Vou colocar ele dentro da minha travessa. E agora o próximo Agora passo. nós vamos fazer o acompanhante desse prato, a farofa. Farofa. Tá? O que leva essa farofa? A farofa, eu trituro ela. A gente compra a farinha de mandioca grossa. A gente tritura ela, deixa ela bem fina no processador. Depois que a gente torrou, a gente coloca numa panela grande de ferro e começa a torrar essa farinha, mais do que ela já é. Quando ela atingir essa coloração, que ela fica com bem douradinha, bem dourado, aí é o ponto correto. A gente tira, esfria, adiciona um pouco de sal e depois a gente coloca o azeite de dendê novamente na panela, de maneira que ele suba. Quando subir um pouco de fumaça, aí você adiciona a farofa novamente naquela panela que você torrou. O sabor, o resultado é muito bom. Bom, agora nós vamos fazer a parte mais prática do nosso processo. Chefe, o que mais lhe chamou a atenção nesse poema do Gonçalves Dias, né, dessa história? Bem, o que me chama a atenção é o fato do Gonçalves Dias ser um autor nacionalista. E por que eu digo isso? Não é uma utopia, não é uma questão política somente, mas é o orgulho daquilo que ele tem, daquilo que ele preserva. Ele procura de todas as maneiras demonstrar isso para os europeus, a cultura indígena, de uma maneira heróica, de uma maneira virtuosa, né? Que é positiva. E eu acredito que para o nosso tempo, para a nossa culinária, para todos os aspectos da nossa sociedade, isso é extremamente importante. A gente tem orgulho daquilo que a gente tem, os nossos valorizar nossas ingredientes, coisas. né? Vou colocar isso numa panela, tá? Cebola roxa. Meia cebola roxa, no caso. Sim, né? isso. Desculpa não ter dito a medida. Meia cebola roxa. Ela tem um sabor também um pouco mais forte, né? Isso, tem um sabor bem mais forte, mais marcante também. E agora nós vamos usar a pimenta de cheiro, tá? Também que é a mais comum também, Que é a muito mais comum. fácil de achar. Exatamente. Bem gostosa. Qualquer lugar você encontra e o perfume dela é único. Sabe que a gente, quando vai fazer a cozinha, a gente procura colocar as coisas de acordo com a cor que elas têm, combinar. Que é um costume dos indígenas quando eles faziam exatamente seus pratos. Eles nunca variavam as coisas, eles colocavam muitas cores. Coisa bem colorida. Bem colorido. São 3. Só 2. Só Vou colocar 2. apenas 2. Aqui eu já tenho o preparo, tá? Eu vou adicionar um pouco só de sal, só para acertar, tá? Um pouco de pimenta. E aqui eu já tenho a base da minha farofa. Certo. Aqui eu vou adicionar um pouco do óleo também de novo. Participação especial. Exatamente. Pronto. Aqui eu já tenho a base. Tá. Daqui a pouco a gente vai colocar no fogo isso aqui. Quando ele Junto estiver com o caramelizado, aí a gente solta, tá? Vamos fazer a cama do nosso herói. Nós vamos usar uma abóbora, moranga, tá? Que tem algum tamanho? O tamanho depende do tamanho do peixe, né? Porque tu vai colocar ele Isso todo, vai né? depender da Dentro. montagem, exatamente, tá? Então, a gente usa a moranga, que é conhecida pelos indígenas como jerimum, né? Que eu prefiro chamar de jerimum. A gente vai só fazer um corte nela aqui. No caso, ela tem que estar bem madura. Bem madurinha. Que até facilita na hora que a gente for fazer o assado, que a gente vai colocar ela no papel alumínio, vai besuntar ela, papel alumínio, e ela vai ficar lá, tá? Aqui eu vou pegar um amigo aqui para tirar. Vou tirar toda... Tirar aqui a polpa, as sementes, que são muito saborosas também. Bem fácil de tirar. E aqui nós temos tal qual aquele que os indígenas chamam de alguidar. O alguidar, que é feito de barro, que serve tanto para comportar água quanto para colocar comida, tá? Chefe, nesse ritual que eles preparam o corpo para a cerimônia, né, de alimento antropofágico, tem a questão de você absorver, né, as qualidades, os atos heróicos daquela pessoa que está sendo ali comida, né? Isso. Ela não poderia ser covarde. O menor sinal de covardia, ela já era
ela já era descartada, né? E Juca-Pirama é vítima disso. Ele né? demonstrou uma fraqueza. Perdeu a honra de ser... E você percebe que, inclusive, ele determinou isso. Eu gostaria que vocês me comessem a si mesmo. Vocês não podem alegar que eu sou covarde. E eles só dizem seco e grosso. Sai. Vai-te embora. A gente não quer esse tipo de alimento. Não quer você. Vamos virar aqui, certo? Eu vou colocar na mão, assim mesmo. E aí eu vou só passar assim, tá? Para que isso? Para que ele não resseque a casca, tornando a casca indigna de consumo. E aí nós vamos colocar... Não precisa untar por dentro também, não? Por dentro não. Aqui eu vou só cobrir. Eu faço isso a fim de buscar um cozimento mais rápido e mais uniforme, tá? Tem um tempo de cozimento de 20 minutos, tempo de preparo. Se a gente puder colocar isso numa ficha técnica, numa receita, tá? Porque o que eu preciso mesmo é a parte de dentro. A polpa dele, como é uma abóbora bastante madura, a polpa ela vai ser mais facilmente cozida, tá? Certo. Então eu vou tampar novamente e já está pronto. Agora a gente vai para a parte do forno agora. Então, chefe, depois de 20 minutos no forno, a gente vai preparar agora o prato, montar ele. Então, primeiramente, nós vamos usar o jerimum, tá? Que já foi bem cozido e tá aqui adornado. Nós vamos colocar nele o elemento indígena, né? Que é a nossa farofa de mandioca com pimenta de cheiro, tá? E aí nós vamos colocar aqui. Faz tipo uma caminha. Isso, exatamente. Porque aqui não é a parte do adorno. Agora, nós vamos colocar o elemento principal, o peixe. Coloca ele inteiro mesmo. Isso, nós vamos colocá-lo inteiro. Aqui ele já está adornado com limão, isso. né? Aqui, no momento do preparo, faltando 5 minutos para concluir o prato, a gente abre ele, tira do papel alumínio e aí a gente adiciona tomate, cebola e limão. Tá? Certo. O nosso personagem vai agora ser oferecido. E aí, para finalizar, eu gosto muito do cheiro verde fresco, tá? A gente coloca um pouco. Bonito. Isso. Tá mais cor. Fica vibrante, né? Aí a gente termina e coloca umas folhas de alface crocante. Lembre-se que nós precisamos fazer um adorno interessante conforme o costume dos timiras. Muito colorido. Muito colorido, farto. Afinal de contas é um ritual, né? Afinal de contas é um ritual onde nós vamos adquirir as forças, que biologicamente é o que nós vamos adquirir agora, os nutrientes do peixe, né? Chefe, esse prato aqui é uma receita sua, elaborada por você, né? Inspirado totalmente no poema. Isso, exatamente. Esse é um prato original, não tem no cardápio do restaurante. Eu desenvolvi ele com base exatamente nesse propósito. Então, chefe, para acompanhar esse belíssimo prato, você recomenda essa bebida que também tem uma ligação com o poema do Gonçalves Dias, né? Isso, exatamente. A bebida, na verdade, que representa esse licor que eu coloquei no prato, é uma alusão ao cauim, que é uma fruta, é uma bebida alucinógena que é extraída da mandioca. E os índios colocavam um pedaço da mandioca na saliva e as enzimas da boca, que eram adicionadas depois na bebida, que tornava ela com esse gosto mais próprio. Mas o licor aqui, no caso, é para combinar um pouco mais o licor eu busquei harmonizar mais com o peixe do que efetivamente o propósito do poema, que era deixar todo mundo num outro sentido. Outro nível. Isso. Mas vamos também aumentar outro nível, chegar a outro nível degustando agora o peixe, né? Ah, sim, com certeza. Então vamos lá. Que tal? Muito bom. Sabor de Maranhão? Sabor de Maranhão.
Muito gostoso mesmo. Temperos suaves. O peixe está muito temperado, muito bem temperado. A farofa também. Com esse queimadinho, esse douradinho, né, também. Sim. Dá pra sentir.